lembrança. Pronto, agora está gravando. Então, eu estava dizendo, ela retoma aqui um pouco como essas questões começaram a entrar de maneira mais contundente nos últimos anos no campo da psicologia e da psicanálise, né? E isso, na verdade, não tem muita importância, ela apenas fala um pouco desse processo, de alguns personagens, alguns eventos e tal. Bom, e a partir de um determinado momento, ela vai discutir a questão do sujeito, a noção de sujeito, né? E isso, para a psicanálise, vocês sabem que o sujeito para a psicanálise é uma noção muito cara, a psicanálise, né? E que também muito mal interpretada, vamos dizer assim, porque é um conceito complicado, porque ele pode se confundir realmente, tanto com o sujeito psicológico cartesiano, como com o sujeito cognitivista e tal, né? Quer dizer, o conceito de sujeito em psicanálise não é nada disso. Não é um sujeito psicológico, não é um sujeito, não é a interioridade psicológica. Ele é a definição, porque uma coisa que vocês precisam saber o que é. Essa noção de sujeito, ela não existe assim nomeada na obra de Freud. Isso foi uma nova nomeação que Lacan deu, né? Lacan dá essa nomeação a partir de uma constatação que em Freud, se vocês lerem um texto de Freud chamado O Eu e o Isso, o Eu e o Id, o Ego e o Id, tem várias traduções, vocês vão constatar que nesse texto, em várias obras Freud faz isso, mas com o Eu e o Isso fica mais claro. Freud, como se Freud tivesse uma definição de eu, o que ele chama de eu, tem duas acepções, que o Freud não percebe e chama tudo de eu, né? E o Lacan, no início da obra, faz uma primeira distinção, que ele faz sobre o je e o moi, em francês, né? Em francês, os franceses têm esses dois pronomes para falar do sujeito, né? O je e o moi. Algumas frases em francês têm isso, o sujeito diz moi, je, alguma coisa, né? Je suis, tem essa peculiaridade. E o Lacan faz essa distinção para dizer que existe uma diferença. Existe o ego, que passou a ser chamado de ego, né? O eu, que equivale ao ego tradicional, que é esse eu narcísico imaginário, essa imagem narcísica que todos nós temos, né? E que tem a ver com a imagem do corpo e com o narcisismo, com todo o processo de deslocamento do narcisismo primário para o narcisismo secundário e tal. E tem a noção de sujeito, que esse primeiro eu, que equivale ao ego, Lacan chama de moi. Traduzindo mal e porcamente, seria o nosso mim, né? Mas não dá para você chamar de mim aquela coisa do índio, né? Mim, né? Mim, Tarzan, aquelas coisas que a gente falava dos índios antigamente, né? Que o índio falava, ao invés de falar eu, falava mim. Fica ruim, né? Não dá para... Mas é uma tradução, não dá para traduzir. Por isso que, normalmente, a gente não traduz mesmo, a gente chama de Gemoá, que não... Mas o Moá é exatamente esse ego, né? Esse eu, que equivale ao ego, no sentido que Lacan vai mostrar lá a sua constituição no estádio do espelho. Eu não sei também se vocês já estudaram algo ou leram, mas que é exatamente essa imagem narcísica que a gente reconhece diante de um espelho, né? Tem a ver com a imagem do corpo. O G equivale ao sujeito, né? Que é exatamente o sujeito dividido, que é o sujeito de uma divisão psíquica, que é o sujeito do inconsciente, que é o sujeito do desejo, que é isso que funciona e que se movimenta, vamos dizer assim, na lógica do inconsciente. É o sujeito do inconsciente. Por isso, em Lacan, existe uma divisão aí de definições. Uma coisa é o sujeito, uma coisa é o eu. Lacan, obviamente, sempre criticou muito a psicologia do ego americana e os pós-freudianos, porque Lacan disse que eles centraram na ideia do eu, do ego, e essa ideia
tipicamente americana, de reforçar o eu e etc, etc. E o Lacan critica ferozmente essa ideia, dizendo que reforçar o eu não ajuda ninguém. Porque no momento em que você reforça o eu, você só faz reforçar o narcisismo. É claro que estamos falando para uma clínica tradicional da neurose, diferente da psicose, né? Porque na neurose o que você tem é que abrir a divisão do sujeito e não inflar o ego. Inflar o ego funciona ao contrário, né? Quanto mais ego, portanto, quanto mais ego, mais narcisismo. Então, quanto mais ego, mais narcisismo, mais resistência à análise. Então, a análise não tem nada que reforçar ego, né? Pelo contrário. É claro que ninguém destrói o ego de ninguém também, não é isso. Mas é no sentido de que uma análise ela vai abrir a divisão, e abrir a divisão implica você perder narcisismo, né? Que você vai perceber que você não era tão íntegro no sentido da integridade da imagem como você imaginava. Numa análise, isso vai acontecer. Então, quanto menos narcisismo egóico, que é uma redundância, melhor para uma análise. O sujeito é outra coisa. O sujeito é esse sujeito da divisão, é um sujeito que não é o sujeito psicológico, que não é o sujeito cognitivista, é o sujeito desejo, e é um sujeito, a definição clássica do Lacan, é que o sujeito ele é intervalar, ele fica entre dois significantes, o S1 e o S2. Vocês já devem ter ouvido esse axioma lacaniano de que um significante representa o sujeito para outro significante. É um axioma basilar da obra de Lacan. Então, o sujeito ele se apresenta num intervalo entre dois significantes. Tá? É o que se apresenta, por exemplo, numa abertura de inconsciente, um ato falho, por exemplo. Não é? Você comete um ato falho, que o inconsciente abre, ali o sujeito aparece. Ele é intervalar. Aparece e depois desaparece. Por isso mesmo que o sujeito em Lacan, ele não tem gênero, não é macho, fêmea, homem, mulher, trans, nada disso. Ele é apenas um significante. Ele é o efeito de uma divisão que a linguagem nos impõe. Disso o sujeito não escapa, né? Então a gente tem que dar conta dessa divisão. Então ela começa falando, a puxar, né? Voltando aqui, ela faz uma pergunta muito interessante, assim, tanto a psicologia como a psicanálise, etc., começam a se interrogar. A pergunta que ela faz assim, né? A pergunta seria, então, aqui na página 197, no primeiro parágrafo, a minha noção de sujeito é compatível com a noção de ser humano que tem direitos e necessidades? Veja, outra coisa também, o sujeito não é o cidadão, o sujeito não é o indivíduo, o sujeito em psicanálise é uma função. É essa função que diz respeito a um termo que ela usa no título dela, que é a singularidade. O sujeito, ele é absolutamente singular. Mas não equivale ao ser humano, ao sujeito do cidadão, dos direitos e deveres, etc. É claro que você pode deduzir que um sujeito, se a psicanálise trabalha com a singularidade e não com a universalização desse sujeito, é claro que você pode deduzir que a psicanálise milita, não é, em nome da singularidade, e que o sujeito funciona bem ou funciona melhor em nome dessa singularidade. Porque lembre-se que a análise é sempre de um a um, para cada um. Né? Não existe análise grupal, por exemplo, né? Ou análise universal. É sempre a análise de cada um. Né? Não que não se possa fazer trabalhos grupais a partir da psicanálise,
mas não é a mesma coisa que uma análise. Né? Você vai fazer outras coisas, grupo operativo, o que for, mas análise, não, ela precisa ser a partir da singularidade do sujeito. Né? E aí a pergunta, bom, vocês não têm nenhuma questão? Tem uma... Então, isso é uma coisa importante que ela vai discutir, é exatamente essa problemática da sexuação, né? E eu acho que eu estou chegando à conclusão que a maior confusão que existe nessa discussão toda é exatamente a partir da ideia de sexuação em Lacan. Porque não é simples você entender a sexuação em Lacan. Então, a própria Butler, por exemplo, não entende bem a sexuação em Lacan. Ela continua achando que é binária e não é. Mas tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas que talvez seja interessante, eu não sei se todos têm uma ideia dessa problemática da sexuação em Lacan, a gente poderia até tirar um dia para falar disso, porque eu acho que vai ser necessário para a gente poder entender um pouco que as nossas discussões que vêm adiante. Né? Mas veja bem, essa ideia de sujeito, ela a partir da noção de sujeito, porque obviamente a Porchat é psicanalista e ela sabe dessas características do sujeito, ela começa a discutir a ideia de performatividade da Butler. Vocês, lá no problema de gêneros, a Butler vai dizer que o gênero ele é produzido a partir de uma performatividade, é uma performance. Quer dizer, como a Butler sabe que é uma questão que é construída do ponto de vista social, simbólico e cultural, então existe uma performatividade do gênero masculino e uma performatividade do gênero feminino. Quer dizer, isso é como se homens e mulheres eles aprendem uma performatividade daquele gênero, né? Os homens se comportam de uma forma, as mulheres se comportam de outro e tal. Obviamente que isso não é tácito, não é acabado, porque não é tão distante assim, né? Mas existem coisas tipicamente masculinas e coisas tipicamente femininas dentro dessas performatividades culturais. O que é que interessa nisso? Isso interessa porque, e aí é um ponto de conjunção da Butler com Lacan e com a psicanálise lacaniana, pelo menos, de que não há ontologia de gênero. Não existe o ser homem ou o ser mulher. Isso tanto para Butler como para Lacan. Não é a biologia, não é a genética, não é Deus, nada disso nos dá uma essência ou um ser, no sentido da ontologia, né, do homem ou da mulher. Porque, da mesma maneira, o sujeito não é o ser. O sujeito não é uma essência. Por isso que ela começa falando do sujeito. O sujeito, em Lacan, especialmente, ele é uma função, como eu disse para vocês. É uma função que é um efeito da estrutura de linguagem. Por isso que não existe sujeito mulher, ou sujeito homem, ou sujeito o que quer que seja. Veja que isso é uma questão extremamente importante para a psicanálise lacaniana. O Lacan diz isso desde a época que ele era mais freudiano. Se vocês, por exemplo, a crítica da Butler, ela se centra muito numa tese de Lacan, que é uma tese da década de 50, que Lacan apresenta num texto chamado A Significação do Falo. Eu recomendo que vocês leiam. E nesse momento Lacan ainda era freudiano, não é? Não que Lacan tenha deixado de ser, mas ele era só freudiano ainda, né? Então, ele desenvolve aquela famosa tese de que ser homem ou ser mulher dizia respeito a alguma coisa que se referia à significação do falo. Não é?
que é a tese freudiana. Então, ser homem, a tese de Lacan é essa, mais ou menos assim. O homem, ele tem o falo para não ser o falo. E a mulher, ao contrário, ela não tem o falo para ser o falo. Né? Toda essa dialética do ser e do ter, que Lacan desenvolve nesse período, aí do seminário 4, 5, 6, a significação do falo e etc. Eu fiz uma crítica a Butler, vocês devem lembrar, de que eu dizia que a Butler tinha ficado aí, com esse Lacan aí, né? O Lacan, do seminário 5, 6, 4, 5, 6, significação do falo e etc. Né? Veja que essa é uma primeira tese, vamos dizer assim, lacaniana, que diz respeito à diferença sexual, que é muito freudiana. Esse texto é de 58, tá? O seminário 20, que é onde Lacan apresenta os matemas da sexuação, já é outra coisa. O falo já não é o balizador da sexuação. O falo, ele só baliza a sexuação masculina, no campo masculino. Eu vou recomendar para vocês um artigo meu, que está na revista Ágora, que se chama Da Diferença Sexual à Sexuação. Vocês se encontram aí na internet, da diferença sexual à sexuação. Recomendo que leiam, porque eu faço, nesse artigo, eu faço uma síntese da problemática freudiana e lacaniana com a diferença sexual e de como Lacan vai da diferença sexual à sexuação e demonstrando que não é exatamente a mesma coisa, né? Diferença sexual e sexuação. Então, eu recomendo, é um texto bacana que faz esse percurso de Freud, toda a problemática do Freud com a sexualidade feminina, como Freud estava tentando encontrar um significante fálico, né? Não um significante fálico, mas um significante equivalente ao falo para a mulher e não encontra. E aí é suficientemente honesto para dizer, olha, não encontrei, não sei o que é uma mulher, não sei, toda a minha teoria, é como se o Freud dissesse isso, toda a teoria que constitui o sujeito, toda aquela história edípica de matar e comer o pai, se identificar com o pai e tal, isso serve para a constituição do sujeito. Como eu disse para vocês, o sujeito não é a mesma coisa que homem e mulher. Constituímos um sujeito com a sua divisão. Mas a condição feminina, do gozo feminino, Freud intuiu que existia, mas não conseguiu desenvolver. Deixou essa questão em aberto, com a famosa pergunta, o que é uma mulher? Né? E o Lacan terminou levando isso adiante, esse projeto que começou com Freud. Mas Freud mesmo não chegou a isso. Freud se embananou com os limites da teoria dele, né? Quer dizer, no sentido de que ele estava muito apegado realmente à dimensão fálica e não conseguiu perceber que ele tinha que botar o falo de lado. Né? Não, quer dizer, a ideia de que a psicanálise é falocêntrica não vale para a sexuação. A Butler diz que sim, mas não é verdade. Pelo menos como eu entendo. Né? A Butler faz uma crítica dizendo que o falo continua sendo o balizador. Não é verdade. É porque aí é que está a questão. Eu não sei até que ponto vocês já entendem esse problema da sexuação em Lacan. Quando forem ver os famosos matemas da sexuação, é que vocês vão ver que o falo ele passa a balizar apenas o campo fálico sexual masculino. O campo feminino não está balizado pelo falo. Né? Isso é um avanço. Esse capítulo que eu estou lendo aqui do Rafael Cossi e do Dunker, eles dizem isso, de que Lacan ultrapassou a Butler antes da Butler se dar conta. Que a ideia da sexuação em Lacan é mais subversiva do que a própria crítica que a Butler faz à sexualidade. Porque, lembrem-se que Lacan, e nesse meu artigo eu digo isso, Lacan chega na conclusão de que não há relação sexual. Essa é
Quer dizer, não existe, não só não existe ontologia dos gêneros, masculino e feminino, como não existe complementaridade. Entende? A lógica, não existe complementaridade entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher. Não existe nunca. A lógica é uma lógica da suplementaridade, que é diferente. Quer dizer, o outro, ele não vem complementar, ele vem fazer uma suplência ao desencontro, e não uma complementação. Entende? Por isso, outro axioma famoso de Lacan é que não há relação sexual, né? Ou que a relação sexual não existe. Ou, dizendo da última forma que Lacan propôs, é que existe a não relação sexual. Né? Mas, enfim, é só para... Quer dizer, homem e mulher, desde esse texto da significação do falo, e no seminário 20 também, não passam de significantes. São apenas significantes. Né? Não existe ontologia. Isso a psicanálise é taxativa, Lacan especialmente. Ninguém nasce homem ou nasce mulher. Não. Você nasce com um corpo de fêmea ou um corpo de macho. Isso se não for intersexual, né? Se não tiver alguma questão aí. Mas, biologicamente falando, ou geneticamente falando, você nasce com um corpo de fêmea ou um corpo de macho. Isso é uma coisa, é um dado de real da genética e etc. Agora, se tornar homem ou se tornar mulher, ou se tornar o que quer que seja, são outros 500. Isso é sempre da ordem, e aí é onde eu queria chegar, é da ordem do que a Butler chama de performatividade, e que é muito parecido com o que Lacan chama de semblante. Muito parecido. Lacan tem um seminário, que é o seminário 18, que se intitula De um discurso que não seria do semblante, onde Lacan chega à conclusão que não existe nenhum discurso que não seja do semblante. Todo discurso impõe um semblante. E Lacan diz isso, de que ser homem ou ser mulher é uma questão de semblante. E veja que semblante não é a mesma coisa, e é muito próxima da ideia de performatividade da Butler, porque o semblante não é uma mascarada, não é uma mentira, como é que se diz? Uma enganação, não é nada disso. Né? Isso é algo com o qual o sujeito se identifica, entende? São significantes que amparam e ancoram esse semblante do sujeito. Da mesma maneira, vejam como é interessante, porque Lacan vai dizer, por exemplo, que o analista ocupa o lugar de semblante. Por que Lacan insiste em dizer isso? Primeiro, porque é uma função que o analista tem que ocupar na transferência. Segundo, para dizer que não existe o ser do analista. Ninguém é analista no sentido do ser. Você ocupa um lugar de analista, de objeto pequeno a, por exemplo, de semblante de objeto pequeno a, para os seus analisantes. Por isso que a questão da formação do analista é complicada. É que, da mesma maneira que não existe homem e mulher, também não existe o ser do analista. Não há ontologia nisso. Eu não posso dizer eu sou analista. Quer dizer, claro que eu posso, né? Porque a gente diz isso no campo do semblante. O que é que você é? Eu sou psicanalista. Bom, tudo bem. Estamos no campo do semblante, claro. Mas isso não dá ao sujeito nenhum tipo de identidade. E essa é a encrenca da psicanálise com a identidade que a gente falou no texto passado. Né? Isso não me garante de que o meu ser de analista vai operar como analista para todos os meus analisantes. Isso seria um erro crasso, clinicamente falando. Né? O analista, primeiro que ele não pode funcionar da mesma forma para todo mundo. Né? Na verdade, fazer semblante de objeto A implica o fantasma do analisante. O analisante lhe coloca nesse lugar e você faz semblante de objeto A. Então, em qual lugar você vai estar
Por isso que o analista tem que ser um vazio, porque ele vai ser posto pela fantasmática do analisante. Então, o analista não funciona da mesma maneira para todo mundo. Por isso que não existe uma técnica em psicanálise que diga assim, faça isso, faça aquilo outro. Né? Por isso que é complicado a gente estudar a clínica, né? A técnica da clínica, a teoria da clínica, essas coisas que a gente tenta estudar. Porque não tem como você dizer se você vai funcionar, porque se você fizer um analista padrão, vai ser uma insanidade, vai ser uma bobagem. Né? Por isso que Lacan diz, então, que o analista faz semblante de objeto A. Isso não é uma mentira, não é uma enganação. Né? Que o analista seria, em tese pelo menos, seria aquele que teria o seu desejo esvaziado para poder se ocupar desse lugar de objeto A, nos momentos em que ele intervém. Então, enfim, é só para mostrar como essas coisas são interessantes, porque incluem a clínica e a própria formação do analista, já que não há ontologia de analista, né? No sentido do ser, e ser de uma vez por todas analista, e, enfim. Então é muito interessante, porque a ideia de semblante e de performatividade são muito semelhantes. Apesar de que a Butler ela dá uma dimensão da performatividade na sua dimensão histórica e cultural. Né? Quer dizer, o gênero, essa performatividade do homem ou do gênero, homem, mulher, o que for, ela é dada por uma questão histórica e cultural. Veja que Lacan não recusa isso, mas Lacan vai mostrar que, e é uma coisa interessante, porque a Porchat fala um pouco disso mais na frente, Lacan vai dizer que o semblante, ele, na verdade, ele acompanha o gozo do corpo. Né? Não é unicamente uma questão histórica e social. Ele tem a ver com a dimensão do gozo, inclusive do gozo fálico ou do gozo feminino, que mina do corpo. Né? Nosso corpo goza. Essa é a tese do Lacan. É uma excreção do corpo. Gozo é uma excrescência, uma excreção do corpo que a gente não consegue parar e não consegue se livrar. A gente tem que, de alguma maneira, fazer algo com isso. Lacan propõe fazer uma grafia. Uma das maneiras de lidar com esse gozo do corpo é o semblante. Né? É uma forma de lidar com esse gozo do corpo. É uma forma de dar é uma maneira de dar uma forma. Né? Que essa história de ser binário, né? Quer dizer, ser homem ou ser mulher, por exemplo, a heteronormatividade, veja que, para Lacan, para a psicanálise especialmente, já é uma tentativa de dar conta, de grafar a impossibilidade da relação sexual. Né? Quando você diz o natural é ser heterossexual, que o homem transe com a mulher com o homem, é uma tentativa, obviamente, fracassada, de resolver, de solucionar o problema da não relação sexual. A gente sabe que não é assim. Né? Então, e que isso, obviamente, é uma tentativa simbólica, cultural e tal, de dar conta. Quando você diz que não há relação sexual, você está dizendo o quê? Que não há nem do homem com a mulher, nem da mulher com o homem, nem do homem com o homem, nem da mulher com a mulher, nem com o que quer que seja. Né? A diferença sexual em Lacan, isso eu digo lá nesse meu artigo também, ela é da dimensão do real. Ela nem é anatômica, nem é simbólica unicamente. Ela é da dimensão real. Né? Ela tem a ver com isso, com o fato de que não há relação sexual, não há complementaridade. Tem sempre um outro sexo. Não, Guilherme. O Guilherme está perguntando se foi publicado em inglês. Não, tem uma versão em português. É porque a Ágora, que é a revista da UFRJ, eles publicam em inglês e português. Procure aí que você encontra a versão em português. Então, se não tiver aí no Google acadêmico,
Você entra na própria revista, esse artigo, se eu não me engano, ele é de 2013, 2014, por aí, tá? Mas tem a versão em português. Bom, e, enfim, essa questão da... Um ponto importante que eu vi aqui no texto era esse, essa questão da performatividade, como é semelhante, não é? Eu acho que o próprio Porchat faz essa referência, não é? Entre a ideia de semblante e performatividade em Lacan. Está claro essa história da performatividade aí para vocês? Tem uma questão também, antes de passar para o ponto seguinte, que é essa discussão exatamente sobre a problemática do ser e da existência, né? De que, isso que a gente falou há pouco, né? De que não existe ontologia do homem ou da mulher, que são construções, é um saber inconsciente que o sujeito cria, mas esse saber, ele vem de onde? Ele, obviamente, são significantes que vêm do campo do outro, que é do campo da linguagem, mas eles servem para, especialmente no último Lacan, vamos dizer assim, eles servem para grafar o gozo do corpo. Portanto, é como se você dissesse que o motor, para Lacan, termina sendo assim, no fim da obra dele, o motor dessa história toda é o gozo do corpo. Não é? E o gozo do corpo não tem ontologia. O corpo goza. Quer dizer, qual é a via? E essa é a questão da sexuação, né? Qual é a via que o sujeito vai dar para esse gozo do corpo é que vai produzir um semblante. Um semblante homem, um semblante mulher, um semblante trans, ou o que for. Né? Por isso que não existe naturalidade entre sexo e gênero, né? Sexo biológico e gênero. Porque, para Lacan, isso começa com o gozo do corpo, e não com a anatomia ou com a genética, com o corpo de macho ou com o corpo de fêmea. Né? Começa com o gozo do corpo. O gozo do corpo, assim, não é que você nasce gozando como homem ou gozando como mulher. Não. O gozo do corpo não tem nada a ver com isso. O gozo do corpo ele é o efeito do significante no corpo. Não é que o corpo foi afetado pelos significantes. Né? E porque ela está dizendo que a Butler diz algo parecido, né? De como a existência ela se realiza no corpo. É como se a gente tivesse que considerar que toda essa problemática ontológica, tanto a Butler como o Lacan vão colocar as coisas nesses termos, de que essa problemática ontológica, que, por exemplo, na filosofia, a gente pode se equivocar com a ideia de que existe um ser, não é? Lembrem-se na substância pensante do Descartes, substância extensa, como a ideia do pensamento e do ser, eles eram meio que desatrelados do corpo. É como se fosse uma coisa transcendental, que não tivesse nada a ver com o corpo. E não é assim. Tanto a Butler como o Lacan colocam as coisas nesses termos, de que você vai ter a origem de toda essa problemática está no corpo. Quer dizer, qual é a definição de corpo para Butler e para Lacan é que é diferente. Né? Portanto, não é o ser, o pensamento, não estão dissociados do gozo do corpo. Lacan, inclusive, brinca com isso no seminário, nesse seminário 20, que é o seminário sobre, que é o Encore, né? Está traduzido como mais ainda, mais em português. Em francês, encore, que em francês realmente é ainda, né? O mais ainda, né? Mas também ele faz uma polifonia com encore, no corpo. Lacan brinca polifonicamente com esses títulos, né? Daí por diante, todo o seminário deles é uma brincadeira polifônica. Os seminários seguintes. Então, encore é mais ainda, está traduzido como ainda, e é também no corpo.
é o momento em que Lacan, eu diria que o seminário 19 e 20, vai lá, mas especialmente o 20, é o seminário que abre o último tempo, vamos dizer assim, da obra de Lacan. Ele abre, né? E vai até o 26, né? São 26 seminários. Aí o Lacan morre, né? E que é onde o corpo passa a ser um conceito fundamental, conceito crucial. Se vocês observarem, o seminário 11 está traduzido como os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? Que, na verdade, o título correto seria os fundamentos da psicanálise, mas está traduzido como os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E os 4 conceitos são o inconsciente, a transferência, a pulsão e a repetição. São esses 4. O inconsciente, a transferência, a pulsão e a repetição. Nós teríamos que acrescentar um quinto, que é o corpo. Né? Só que no seminário 11, o Lacan ainda não tinha chegado nisso. Ele chega no seminário 20. Né? 9 anos depois, ele chega a isso. Tá? E, obviamente, tem toda uma... Semestre passado, a gente estava trabalhando, ano passado, né, com a questão do corpo em Lacan, como as dimensões do corpo são fundamentais para Lacan. Né? Então, quer dizer, nós temos que... Veja como Lacan tem uma materialidade aí importante, a materialidade no sentido tanto da linguagem como do corpo, que é importantíssimo para a psicanálise, de que a crítica à transcendentalidade da psicanálise ela pode ser interrogada também a partir daí. Porque Lacan não tem nada de transcendental. Não existe um ser transcendental fora corpo, por exemplo. Não é? O ser e o pensamento e tudo estão atrelados ao gozo do corpo. São formas de grafia do gozo do corpo. Então, o corpo passa a ser, como eu disse, um conceito central e crucial. Portanto, é por isso que a psicanálise não é filosofia. E é por isso que a psicanálise não aposta muito no pensamento. Né? Não que a psicanálise seja contra o pensamento, mas ela não bota muita fé que o pensamento possa produzir resoluções para o sujeito ou deslocamentos estruturais para o sujeito. A psicanálise não... Essa talvez seja das crenças senta a substância cartesiana, a substância divina, a substância extensa e a substância pensante, e Lacan acrescenta a substância gozante, nesse seminário 20. Ok? Questões? Dúvidas? Que aqui ela entra no outro pedaço do texto. Essa questão da materialidade realmente é uma questão assim, que a gente se enrosca muito nela, né? Porque realmente, porque quando ela coloca a questão que o ser, então, é uma ilusão, né? Então, justamente traz a questão para pensar-se nessa materialidade, nesse corpo, né? Aí tem uma que ela coloca aqui, aí, nesse sentido que você também coloca não, o ser, que não existe o ser pensante, né? Porque ela vai colocar aqui, ó, na página, deixa eu ver aqui, acho que é na página 195 também, de acordo com Femínias, né? Sim. Encontra-se em Butler uma negação da concepção do sujeito como agente, fazedor, uma unidade metafísica. É nesse sentido, né? Desse ser pensante, então, também. É porque ela, na verdade, os pós-estruturalistas todos criticam essa noção de sujeito, né? Porque, na verdade, o que a Butler vai dizer que o que causa, e isso é muito parecido com Lacan, porque o que causa algum deslocamento é o corpo. Não é?
Agora, o problema é que a função sujeito, ela se ancora no corpo. Né? A ideia, a dimensão da singularidade se ancora no corpo. Entende? Então, não há uma transcendentalidade exatamente por isso. Uhum. O sujeito não é a mesma coisa que o corpo, é uma função produzida a partir da intervenção da linguagem no corpo, mas o sujeito, ele tenta dar conta do gozo do corpo. Né? Ele tenta encaminhar o gozo do corpo. Agora, lembrem-se que o sujeito não é da dimensão real. Ele é da dimensão simbólica. Quem está na dimensão real é o corpo. O sujeito é uma função simbólica que implica, por exemplo, apresentar a própria singularidade do gozo do corpo. Leonardo. Oi. Mas o que é que quer dizer isso? Quando você diz assim, o corpo é da dimensão real. Tá, o que é que isso quer dizer? Porque, assim, eu tenho uma dificuldade de entender essa parte de que o corpo é de uma dimensão real. É da dimensão real, porque, enfim, não consigo. Porque, veja bem, no campo do simbólico, nós podemos... Vou ter que fazer uma voltinha para explicar isso, tá? No campo do simbólico, nós podemos pensar numa certa dimensão do universal. Né? Nós dizemos assim, os homens ou as mulheres. Tá? E, quer dizer, no campo do simbólico, a gente entende o que é isso. Né? Dá para entender. Existe uma amarração de sentido, por exemplo, que os homens são todos os homens, as mulheres são todas as mulheres. O problema qual é? É que como é que esse significante homem entrou no seu corpo, ou no meu, ou no de qualquer um, é que a gente não consegue mensurar. O efeito, por exemplo, tome o nome próprio, né? O fato de você ter um nome, Marcela, que tem outras 300 mil Marcelas, né? Quer dizer, se não estamos falando de psicose, cada um é uma Marcela diferente. Né? O efeito desse significante no real do seu corpo impõe uma singularidade, que quem impõe essa singularidade é o real do seu corpo. Porque se você não tivesse um real do corpo, você poderia ser um monte de robôs Marcela, entendeu? Um monte de robô Leonardo. Quem dá a dimensão da singularidade, porque no simbólico nós poderíamos ser iguais. A igual a A. Entende? O que dá a diferença é o fato de que você tem um corpo na dimensão real, que o corpo, na verdade, é real, simbólico e imaginário. Né? Mas é a dimensão real do corpo que faz a diferença. Entende? Porque quando o significante entra no seu corpo, no meu ou de qualquer um, o corpo goza de uma maneira singular. Que se você fosse gêmea, né, de outra menina idêntica a você, e que sua mãe fosse doida o suficiente para chamar as duas de Marcela, não é? Imagina uma maluquice dessa. A mãe tem duas gêmeas idênticas e chama as duas de Marcela. Ainda assim, se elas não se tornassem psicóticas, ainda assim, seriam duas Marcelas diferentes. Porque o efeito no corpo real de uma, que o fato de você ser gêmeo idêntico, não quer dizer que você tem o mesmo corpo. Não é? Aí é onde entra, você pode até dizer que na dimensão imaginária ou simbólica, parece até que são iguais, né? Mas não são. As duas não vão morrer no mesmo dia, a não ser que seja um acidente, né? Era muito azar. Você está entendendo? O efeito do que eu estou dizendo aqui, por exemplo, para vocês, esse é o problema da comunicação, né? Eu não posso saber como é que isso entra no corpo de vocês, como é que vocês escutam isso, como é que a minha voz afeta o corpo de vocês, por exemplo. Né? Como é que você... Porque não tem como, quer dizer, só você pode... Nem você sabe muito bem, né? A gente não sabe também. A gente sente os efeitos disso. Porque, por exemplo, eu posso estar dizendo coisas aqui, como acontece na sala de aula, né? O que eu digo na sala de aula, uns adoram, outros odeiam. Não é?
Não dá para controlar isso. Então, como é que você vai saber? Não tem como. Né? Então, é o fato de que você tem um corpo real que goza, que faz a diferença com relação ao simbólico, que mostra a falha do simbólico. Entende? Professor, Por isso, dentro... só para terminar, Beth, só para terminar. Por isso que não existe um simbólico transcendental. Simbólico sem real e sem imaginário. Entende? A ideia cognitivista de linguagem, a ideia estrutural, propõe coisa parecida, de como se você tivesse uma estrutura de linguagem que não estivesse atrelada ao corpo. Para a psicanálise, não é assim. É a diferença da linguística para a psicanálise. Quer dizer, a linguística trabalha com a língua, que é uma coisa que ele supõe que é independente, completamente independente do sujeito e do corpo. A psicanálise não acredita que isso exista. E quando você fala, não tem como. Por isso que a psicanálise não trabalha com a língua. A psicanálise trabalha com la língua, que é a língua, lembrem-se, la língua é o corpo do simbólico afetado, o corpo real afetado pelo simbólico. É a língua do corpo. Diz aí, Beth. Não, aí é só para ver que essa questão da performatividade, então, que a Butler traz, que você faz essa ligação com o semblante, ela, então, é essa dimensão simbólica, né? Que ela vai colocar, nessa dimensão, ela vai colocar a questão das citações, porque a performatividade são citações e repetições, né, baseadas em convenções. Então, bem dentro daquela perspectiva cultural, quer dizer, está na perspectiva da língua mesmo, da linguística, né? Dos discursos. Então, está bem no campo do simbólico mesmo. Então, pensar a performatividade, né, nesse sentido, com Butler, é pensar nessa constituição, assim, nessa constituição de dimensão simbólica, né? Essa é a diferença para Lacan, né? Porque, como eu disse, Lacan não recusa de que o semblante, obviamente, ele é produzido, ele é oferecido pela dimensão simbólica. Porque, por exemplo, é claro, a gente tem, por exemplo, e a Butler tem razão, nós temos as performatividades masculina e feminina, por exemplo, né, estabelecidas, por mais que a gente questione, mas existem, né, quer dizer, o problema qual é? É que nenhum homem, às vezes você encontra, né, assim, homens que obedecem rigidamente à performatividade masculina. Aí se torna aquela coisa absurda, né, boçal e rígida e obsessiva, quer dizer, aquela coisa, né, os homens, a caracterologia masculina, né, por exemplo. Por outro lado, você tem também a performatividade feminina, quer dizer, aquelas mulheres que, né, que botam silicone, aquelas, né, toda aquela, como é que chama? Tem um nomezinho que o povo, as popozuda, né, que é toda aquela lógica, suposta lógica do que seria ser uma mulher bonita, por exemplo, né? Toda aquela coisa, bota 300 quilos de silicone no peito, na bunda, sei lá. Então, tem toda aquela performatividade que é meio caricatural, né? Mas que a gente encontra, tanto do lado do homem como do lado da mulher. Então, existe essa oferta, vamos dizer assim, de uma performance masculina e feminina. E, obviamente, que nós adotamos, de uma maneira ou de outra, essas performances. Né? Isso independentemente de ser hétero ou trans, ou porque também o trans, de uma certa maneira, ele vai adotar se for um trans, uma mulher trans, ela vai adotar uma certa performatividade típica da mulher, por exemplo. Né? Tudo bem que tem toda a discussão queer aí, que não é para ser nem masculino nem feminino, enfim, tem toda essa discussão também que se apresenta aí. Mas para Lacan, o semblante não é só uma questão simbólica, de performatividade oferecida pelo simbólico e o histórico-cultural. Porque isso a Butler tira do Foucault, né?
Isso a Butler tira do Foucault, é mais ou menos a ideia de sexualidade de Foucault, que é uma construção histórica, simbólica e cultural. Para Lacan, o semblante não é só isso. O semblante é como se você dissesse assim, eu faço uso de um certo semblante, que é uma construção simbólica, cultural e etc., mas para agrafar o gozo do corpo, né? Para encaminhar o gozo do corpo de alguma maneira. Então, tem uma ancoragem no real e no imaginário. Para Lacan é assim sempre, né? RSI. A partir de um determinado momento, tudo é RSI, é real, simbólico e imaginário. Tudo. Nada é só real, ou só simbólico, ou só imaginário. Qualquer coisa que você diga é RSI. Qualquer coisa que você faça é RSI. Entende? Não tem jeito. Para Lacan, a estrutura não desinoda. Não tem como. Então, não dá para você achar que a performatividade histórica cultural é só histórica e cultural e, portanto, só simbólica. Entende? Isso tem a ver, por exemplo, com a forma, inclusive, com as formas como se goza numa determinada época. Né? Porque os semblantes não vão mudando. Os semblantes vão mudando. Né? Quer dizer, a maneira como os homens se apresentam hoje, quando a gente atende analisantes um pouco mais velhos, por exemplo, né? E que os analisantes falam dos seus pais, ou meu pai mesmo, né? Quer dizer, a geração do meu pai. A minha geração, por exemplo, que já passou dos 50, está beirando os 60, é claro que os nossos pais funcionavam de uma maneira completamente diferente. Completamente não, mas bem diferente de como os pais hoje, como eu, como pai, ou da minha geração como pai, funcionam. Né? Quer dizer, os semblantes vão mudando. Os homens também, né? Os homens hoje, os meninos todos usam brinco, tatuagem. Né? Meu filho, por exemplo, usa brinco. Quer dizer, na minha geração de adolescente era impossível um adolescente usar brinco ou fazer tatuagem. Pode dizer que era impossível, mas estou exagerando um pouco, né? Mas era assim, era uma interdição, entende? Ninguém podia gozar com isso. Quem fazia isso era porque era muito artista, muito subversivo, muito... não é? Mas era uma interdição. Né? A gente até achava bacana, dizia, quem sabe a gente... Mas aí a gente ia sofrer um bullying terrível, né? A cultura caía de machista e, né? Heteronormativa. Se você botasse brinco, você era viado, essas coisas. Se fizesse tatuagem, era maconheiro. Aquelas coisas, os preconceitos da época, era assim que funcionava. Né? E, felizmente, hoje não é mais assim. Né? Ainda existe, obviamente, mas... Então, quer dizer, a forma como se goza também se modifica, porque o discurso vai mudando. Né? Então, não é a mesma coisa você ser homem hoje ou você ser homem há 50 anos atrás. É a mesma coisa. Né? Os semblantes se modificam. Mas isso tem a ver também com a maneira como o corpo goza. Entende? Porque, como eu disse, é RSI, né? Você não pode desatrelar o real do simbólico e do imaginário. A própria imagem do corpo, né? O fato dos homens usarem brinco, né? As mulheres usam roupas masculinas. Quer dizer, tem toda uma... Além de toda essa questão de gênero, hoje em dia, né? Identitária, trans e etc., isso, você, há 20 anos atrás, veja que é muito pouco tempo, mas se você computar realmente, há 20 anos atrás, no início dos anos 2000, você não via isso no meio da rua, né? Não via esses fenômenos, ela chama aqui de fenômeno trans. Né? Os homossexuais, os trans, talvez estivesse começando, mas não era essa coisa assim tão declarada como a gente vê hoje. Né? Porque, inclusive, e ainda assim, os homossexuais ainda temem, né? Porque, vez por outra, aparece um cara, né, querendo espancar homossexuais. Ainda existe isso, né? No meio da rua. Mas, enfim, a gente goza de acordo com o que é autorizado numa determinada época. Existem as condições de possibilidade também
para o que se diz, o que se fala, o que se goza, né? E veja que nisso a gente deve ao capitalismo, né? Nós temos uma dívida com o capitalismo, porque o capitalismo, como dizia o Deleuze, ele é desterritorializante. Então, a modernidade, o capitalismo, desterritorializaram o tradicional, né? Então, nossa lógica hoje, que o tradicional, a ideia de modernidade já é uma coisa contrária à tradição, né? Ao que é tradicional. Mas a modernidade levou séculos para alcançar isso. Mas tudo que é da ordem da modernidade tem esse caráter de você subverter a forma, né? A ordem e tal. Você vê a arte moderna, por exemplo, é alguma coisa assim, né? E o capitalismo ajudou nisso, né? Essa desterritorialização, de maneira que o próprio feminino pôde se apresentar, né? De uma maneira outra que não a partir da lógica fálico-masculina, por exemplo, né? Por isso a psicanálise foi possível também. Enfim, mas é só para mostrar como tem essa diferença aí da performatividade da Butler e o semblante em Lacan. Inclusive, a contracrítica, né, que se faz a Butler a partir da psicanálise é essa, de que ela coloca a ideia de diferença sexual e de performatividade como se fosse uma coisa meramente histórico, simbólica e cultural, o que é uma coisa complicada, né? Que você teria que considerar exatamente o gozo do corpo na perspectiva lacaniana. Okay? Ok? Tá o tempo aí, temos 20 minutos ainda. Bom, ela passa a fazer uma discussão aqui sobre o problema da patologização, né? De que a própria psicanálise, isso a psiquiatria nem se fala, né? A psiquiatria se sustenta numa patologização de tudo e mais alguma coisa. Se você respira, é um transtorno. Se você espirra, é outro. Né? Quer dizer, na psiquiatria a gente tem essa febre da patologia. A psicanálise, por mais que tenha questionado esses diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, mas é claro que a psicanálise também terminou entrando na diagnose, né, na lógica diagnóstica, na querela dos diagnósticos, com essa história que foi muito desenvolvida, inclusive, pelo Lacan, entre psicose, neurose e perversão, né, que já está em Freud, mas que é sistematizada por Lacan. Então, a crítica é uma crítica pertinente, como a gente já viu aqui, e é importantíssimo que a psicanálise possa ultrapassar essa ideia patologizante do diagnóstico, né? Porque, como a gente viu no texto anterior, né, a ideia de que a homossexualidade era perversão ou de que a transexualidade era psicose era uma ideia que era, né, comum, habitual no campo da psicanálise, né? E que hoje já se interroga sobre isso, né? Ela cita aqui, inclusive, um texto famoso da Milot, da Catherine Milot, sobre que é o extrasexo. A fofoca de bastidor é que a Catherine Milot foi amante do Lacan, né? Então, a Catherine Milot achava que era a mulher, né? Fofoca de bastidores, né? Então, ela... Bom, e tem uma coisa interessante aqui que ela coloca, né, que é o... a ideia de abjeto, né? E a ideia da existência. É uma coisa interessante, essa discussão, que a gente precisaria entender.
que aqui ela coloca o seguinte, de que a ideia da identificação do sujeito, né, é que as identificações, elas são produzidas a partir do que é expulso da estrutura. Isso é uma noção importantíssima para Lacan. A própria noção de objeto A, ela é dessa ordem. Lembrem-se que desde a primeira identificação em Freud, não é? Não sei se vocês lembram a ideia do Freud, lá que a gente falou na vez passada, eu acho, sobre o totem tabu, a ideia de incorporação, da identificação com o pai por incorporação, que é aquela história de matar e comer o pai. Não é? Veja que o Lacan vai traduzir isso da seguinte maneira, de que o que você incorpora é o vazio do outro. A identificação canibal, por exemplo, não é uma identificação, você não está comendo o corpo real do outro. Né? Vocês sabem disso, de que o canibal, quando eles comiam, os índios canibais, quando comiam que diz o opositor, vamos dizer assim, ele comia aquele que, para poder capturar as forças, se identificar com as forças do outro. Né? Então, quer dizer, eles não estavam comendo o corpo real. Até porque é um ritual, né? O ritual da refeição totêmica, por exemplo, não é um jantar que você vai comer porque tá com fome. É mais ou menos como a comunhão, né? Você não vai comer a hóstia porque está com fome, até porque a hóstia não mata a fome de ninguém, né? Você tinha que comer aquela tacinha de hóstia todinha e ainda assim não resolvia, né? Quer dizer, não é porque você está com fome, não é da ordem da necessidade, né? Você está incorporando o corpo simbólico do outro. O corpo simbólico do outro é um vazio. Né? Então, o que você incorpora é o vazio do outro. Para você se identificar, portanto, para você se constituir como sujeito e ter uma estrutura, alguma coisa, algum pedaço da estrutura tem que ser dejetado, tem que ser posto para fora. Se não tiver buraco na estrutura, a estrutura não funciona. O sujeito se complica. Não é? Precisa, a identificação, na verdade, é a incorporação de um vazio. E esse vazio implica o quê? Que algum pedaço foi jogado fora. Lacan tem uma figura topológica, que é a figura do cross-cap. Vocês vão encontrar um videozinho lá no meu Instagram, que ilustra os dois cortes do cross-cap. E Lacan vai usar o cross-cap para mostrar exatamente como é que se recorta esse pedaço que cai da estrutura. Ele vai falar do primeiro corte e tem um segundo corte. Quando você faz o segundo corte, um pedaço da estrutura cai, que é o tal do objeto A. A identificação só é permitida a partir da queda desse pedaço. Por isso que os psicóticos, do jeito não psicose, tem toda uma dificuldade identificatória e de funcionamento da estrutura. Né? Quer dizer, isso que cai fica numa condição de abjeto. É aquilo que aquilo que é da ordem do excremento, né, que foi posto para fora, que não serve para a estrutura. O problema qual é? Eu também já falei isso para vocês. É que esse pedaço que caiu da estrutura, que deixou um buraco central na estrutura, esse pedaço, ele, na verdade, não existe. Mas ele tem um efeito disso que Lacan chama de existência. Ou seja, o objeto A, rigorosamente, ele não existe. Mas ele faz um efeito danado na nossa vida. Não é? Porque a gente está sempre querendo recuperar esse pedacinho de gozo que o objeto A poderia nos dar, que é o tal do mais de gozar, né? E eu estou sempre querendo recuperar isso. Bom, felizmente a gente nunca consegue recuperar, né? Mas veja que exatamente por isso ele tem um efeito para a minha existência. Né? Então o objeto A,
ele tem uma existência, ele não existe rigorosamente, mas ele tem um efeito de fora desse campo. Ele, inclusive, dá consistência ao campo. Né? O que dá consistência à estrutura é o buraco que o objeto A deixou. Né? Se não tivesse buraco, a estrutura não teria nenhuma consistência, ela não funcionaria. Né? E é exatamente por isso que é o que ela está colocando aqui, né? Que isso se produz uma diferença. O que ela está sugerindo aqui, né, é que nós estaríamos fazendo um tipo de segregação, né, do que é jogado fora, a partir do que se estabelece essa diferença. Estaríamos colocando esses sujeitos num campo de abjeção. Né? Os trans e etc. Né? Nós seríamos, todo o processo de patologização funcionaria como uma forma de tornar esses sujeitos algo do campo da abjeção. Né? O que ela está sugerindo, obviamente, é que o que nos é, que é uma lógica também muito lacaniana, o que nos é abjeto é necessário ir com calma, porque ele faz parte da estrutura. E, no fim das contas, o que nos é abjeto está no coração da estrutura. Né? Dizendo da maneira mais clínica, você não se livra do abjeto, o que lhe é abjeto, porque vejam que o abjeto aqui, Lacan também faz uma brincadeira polifônica com o objeto A. Né? É o abjeto, é o objeto abjeto. Por que nós não nos livramos dele? Porque, no fim das contas, o abjeto está no centro da estrutura. Entende? Tudo aquilo que você rejeita como sendo da ordem do excremento, você não consegue se livrar ou do abjeto, porque ele está no miolo da sua estrutura. Por isso que a gente rejeita tanto o que nos é abjeto no outro. E aí voltamos àquela velha história de psicologia de botequim, né? Que você rejeita tanto no outro, é aquilo que você rejeita em você. É a psicologia de botequim? É, mas tem uma verdade nisso, uma verdade estrutural. Porque é exatamente, no fim das contas, o que você descobre na análise, que você é o abjeto. Que o abjeto está na estrutura do próprio sujeito. Que você que tem que tratar o abjeto em você. Né? Veja que isso é profundamente antimoralista, uma análise. Porque o moralismo, o que é? Eu repudio os abjetos, os homossexuais, os trans, etc., porque eu sou puro, eles são abjetos. Se o moralista vai para a análise, ele vai descobrir que o abjeto está no miolo da estrutura dele. Que ele tem que tratar, por exemplo, a condição feminina, e aí é onde entra uma questão importante que eu considero fundamental na clínica lacaniana, que é essa ideia de você feminilizar a estrutura. Feminilizar não é no sentido de você virar mulher ou ser trans, não é nada disso. É você, esse buraco que deveria ser abjeto, você tem que feminilizar. Você tem primeiro que erotizá-lo e feminilizá-lo. Porque é isso que Lacan chama de bem dizer o feminino. Eu acho que já comentei isso com vocês, né? Que o Freud vai, se vocês lerem a Análise Terminável e Interminável, o Freud vai dizer lá o seguinte, de que existem dois obstáculos na análise, né, para o fim de uma análise. Uma análise terminável e interminável é um texto que Freud está discutindo o fim da análise. Né? E Freud vai dizer que existem dois obstáculos. Para a mulher, o obstáculo é a inveja do pênis, é o que impede a mulher de chegar ao fim de uma análise, e para o homem é o temor de um apassivamento. Vejam como é interessante. Em ambos os casos, tanto a inveja do pênis como o temor do apassivamento, é uma dificuldade, tanto da mulher como do homem, em feminilizar a sua condição objetal.
entende? Que você vai conseguir se livrar da sua condição objetal, ou, dizendo de outra maneira mais clínica, você, numa análise, vai conseguir se livrar do gozo que você obtém com a condição objetal? O que é que vocês acham? Nunca. Não tem como. Porque é exatamente no meio da estrutura, vocês conhecem o noborromiano, né? Já apresentei para vocês. No meio da estrutura tem um buraco. E Lacan desenha lá, objeto A, um Azinho. O que é que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer uma mania masculina, né? Sair por aí como faz o Bolsonaro e os filhos, né? Bradando que sou macho e que etc. Não duvidem da minha masculinidade, né? Tinha um personagem na TV, no Caceta e Planeta, que era assim, que era um passaranduba, era um cara assim, né? Qualquer coisa que a pessoa dizia, ele dizia, você está duvidando da minha masculinidade. É a caracterologia masculina que a gente encontra nas boçalidades masculinas que a gente encontra por aí, né? Se você for por aí, você não vai, o sujeito vai ficar paranoico, vai ficar doido, né? Quer dizer, a questão não é essa, você não vai se livrar, e o que você tem a fazer é tratar bem essa condição estrutural, que é a condição objetal, que é o centro da estrutura. E aí é onde entra a questão, que eu acho que Lacan termina com isso. Termina assim, né? O fim da obra dele leva a isso, de que, numa análise, o sujeito tem um movimento que o sujeito precisa fazer para feminilizar esse buraco. Porque só sexualizar não é suficiente. A gente sexualiza o buraco. A gente tem relações sexuais por causa disso, porque os buracos do corpo são erotizados, especialmente os buracos do corpo de uma mulher. Não é? Mas isso não é suficiente, porque a erotização, ela leva a relação sexual ou a dimensão fálico-sexual, que não é suficiente para tratar bem o feminino. Vejam que no campo sexual, a condição objetal é sempre maltratada, né? A lógica sexual é sempre uma cena de violência recalcada e o objeto está sempre numa posição de apassivamento e de depreciação. Vejam bem, isso não é patologia, isso faz parte da cena sexual. Né? É uma erotização de uma certa condição depreciada do objeto. E se goza com isso, tudo bem, sem problemas. Né? Só que isso não é suficiente para tratar essa condição de buraco que o sujeito habita. A feminilização implica você sair dessa depreciação que o feminino, por exemplo, de como o feminino se apresenta no campo sexual, que é o tal do bem dizer o feminino, como diz Lacan, que é a proposta da última ética. Que é o bem dizer, como eu disse para vocês, o feminino na estrutura do sujeito. Não é simplesmente você tratar bem uma mulher. É claro que tem que ser, é isso também, né? Você tem que tratar bem as mulheres e o feminino de maneira geral. Mas é tratar bem o feminino na estrutura, na sua estrutura. Isso fica muito mais claro na análise com homens, né? Mas isso também se apresenta na análise com mulheres. Mulheres que não tratam bem o feminino, né? Depreciam o feminino. Né? Tem mulheres que dizem isso, eu não sou amiga de mulher, só sou amiga de homem. Não tenho, as mulheres são fofoqueiras. Tem mulheres que dizem a mesma coisa que os homens dizem das mulheres. Né? Mas isso não é uma especificidade do homem ou da mulher, é da relação entre o masculino e o feminino. Alguém fez uma questão aqui, professor, né? Oi. Não, eu só ia colocar assim, a importância disso, né, que ela traz e que você está traduzindo assim tão bem também, e porque quando a gente pensa assim
vamos dizer assim, nessa questão dessa patologização que ela vai falar, né, que são, na verdade, esses enquadramentos que a gente coloca, e ao fazer essa segregação, porque são todas segregações, né, e aí elas vão, de certa maneira, delimitar um espaço, inclusive um espaço no laço social. Por exemplo, uma questão, quando você colocou que a gente praticamente não tinha esse trânsito, né, vamos dizer assim, nem feminino, né, os lugares estavam muito bem definidos, e nem dos homossexuais, né, dos trans, eles tinham lugares bem definidos, assim, normalmente era a marginalidade, né, os lugares escuros das cidades, né, assim, bem periféricos mesmo, no sentido de ser marginais, né, estarem à margem mesmo. E aí, quando ela inicia o texto, trazendo a questão da filha do Cerezo, né, que aí o Capital, numa perspectiva mais erotizante do que, bem dizer, o feminino, mas numa perspectiva de trazer para o meio, né, e apresentar uma forma de apresentar esse abjeto, esse que era considerado abjeto, né, então isso repercute de uma forma muito interessante, o Capital, com seu jeito também de lidar com essa situação, tem trago para o meio, tem através desse discurso do Capital, né, de empoderamento também, de erotização, né, o discurso médico, tanto das questões também, das possibilidades que tem de intervenção no corpo. Então, tudo isso acaba trazendo para o meio também. Então, é um outro tipo de tratamento, né? Que eu acho que há que se pensar, né, assim, nos efeitos desse tratamento, desse jeito de lidar com as questões, e o que é que ainda precisa se fazer, como você coloca a questão da feminilização, por exemplo, do bem dizer o feminino, né? As perspectivas que são colocadas, mas como que isso muda também esse lugar, né, desse objeto, e como ele começa a ser tratado, e as resistências que a partir daí surgem, quando você traz esse que é considerado marginal, esse que é considerado objeto, quando você traz ele para o meio, né, quando ele começa a aparecer, e aparece com toda a sua beleza, toda a sua exuberância, né, não mais com aquela imagem, porque sempre quando aparecia, sempre aquela imagem, né, da desgraça, né, vamos dizer assim, aquela coisa da miséria, e de repente ela aparece dentro de uma outra perspectiva, e isso muda mesmo as estruturas, e cria também essas resistências, né, dessas dificuldades de lidar, porque as pessoas não querem ver um trans, uma trans, mulheres, né, lésbicas, gays, circulando em alguns lugares que não nos espaços marginais das cidades, né? Vocês viram, por exemplo, que eu acho que essa reação, eu já disse isso para vocês, não sei se esse ano, mas em encontros anos anteriores, eu coloquei isso, de que o meu lado otimista, se é que é possível ser otimista nos últimos anos, né? Meu lado otimista é que tenta acreditar que essa reação toda à direita que nós estamos sofrendo, no mundo todo, né? No mundo todo, né? Estados Unidos, né? Espero que o Trump perca, pode ser que seja o começo do fim dessa onda, mas o fato é que essa onda toda que no Brasil e no mundo, de maneira geral, se apresentou, eu acho que é uma reação fundamentalista exatamente contra essas apresentações dos abjetos, esse retorno dos abjetos, vamos dizer assim, né? E que se apresentaram, por exemplo, no mundo, né? Você vê que o discurso bolsonarista se centrou muito nisso, né? Você vê que a história de que o PT estava erotizando as crianças com uma madeira de piroca, pelas coisas que a gente viu, né, que as crianças estavam, escola sem partido, porque
esquerda estava sexualizando as crianças, e as crianças todas estavam virando viado, transexual, e etc. Todo o discurso, né, da mamadeira de piroca, né? Quer dizer, nada mais ilustrativo. E eu acho que é uma reação fundamentalista, como todo fundamentalismo, é uma tentativa de recompor uma condição tradicional, né? De superestimar o pai e a lei. Bom, eu espero que seja só isso e que isso, de uma certa maneira, seja o último suspiro. Esse é o meu lado otimista. Que isso seja o último suspiro de uma dimensão, né, moralista e, bom, política que nós estamos vendo. Eu não sou suficientemente otimista para achar que é o fim, mas que pelo menos seja um último suspiro e que quando isso retorne de uma maneira mais retraída, talvez, né? Não sei. Mas só para terminar também, não queria deixar de responder. Só um minuto, Henrique. Tem uma questão aqui da Mariana. Eu vou responder rapidamente, viu, Mariana? E depois a gente pode retomar, porque já são 3h05. Exatamente esse objeto que cai da estrutura, que é exatamente o objeto que não cai no melancólico. Não? Na melancolia, lembre da frase do Freud, que a sombra do objeto recai sobre o eu. É como se o melancólico, aquele objeto que você precisa deixar cair, para que você se incorpore um vazio, e a partir desse vazio você constitui, inclusive, o próprio corpo, porque lembre-se que o corpo é um saco, né? Como diz Freud, né? Tem um vazio dentro do corpo, né? Corpo simbólico e imaginário, né? Não é que a gente tem um vazio, né? Pois bem, o melancólico, esse objeto não cai, e o objeto que deveria ser perdido, ele se identifica com ele. É por isso que, para fazer vazio, o melancólico se mata, porque ele precisa perder o objeto e se perder. Né? Se joga lá, entende? Os suicídios melancólicos são sempre muito eficazes. Né? Dificilmente um suicídio melancólico está errado. Para poder fazer vazio e a estrutura poder funcionar. Né? Só que não é uma boa saída, porque o sujeito morre. Né? Então... Mas diga aí, Henrique. Sobre essa questão da figura do transexual e tudo como objeto, é muito interessante porque no Brasil a gente ainda vê que o consumo de pornografia transexual ele é muito alto. Então, essa relação de, tipo, enquanto existe pessoas dizendo que não aceitam e toda essa sexualização e tal, são essas mesmas pessoas que acessam os sites para ver essa figura que tanto está rejeitada. E que é um movimento interessante de se observar assim, nessas estruturas. Você já tem aí um tema para apresentar na nossa jornada, entende? Faz uma mini pesquisa sobre isso e apresenta, é interessante. Eu me lembrei do Bolsonaro com o... Como é o nome? Aquele negócio do carnaval que o cara tá fazendo xixi no outro. Como é o nome do negócio que eu esqueci? Golden Shower. Exatamente. É muito curioso a ambivalência do Bolsonaro com relação ao Golden Shower. Como ele ficou escandalizado, só que ele ficou escandalizado e mandou para todo mundo. Para todo mundo ver, né? Bom, sim, é um movimento bem semelhante também à propagação da fake news, né? Tipo, é uma mentira, é uma notícia falsa, é uma notícia teoricamente que escandaliza, que é ruim, mas ao mesmo tempo é divulgada para que todos vejam o quão horroroso é aquilo, né? Eu creio que é uma coisa horrorosa nós não saímos revisitando tantas vezes, né? Pois é. Tem um gozo com o horror, né? Bom, gente, vamos parar por aqui então, né? E próximo texto, nem sei qual é o próximo texto. Bom, vocês têm aí